Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e hoje eu quero me dirigir a todos, mas em especial às pessoas que acreditam que as igrejas devem permanecer abertas nesse tempo de pandemia. E a esses eu pergunto, por que manter a igreja aberta? Primeiro motivo, será que você entende que os verdadeiros cristãos não serão acometidos por essa doença? Por que não? Seriam os verdadeiros filhos de Deus melhores do que as outras pessoas? Esse não parece ser o pensamento do próprio Deus que amou tanto o mundo que se entregou por ele e que, sendo Deus, não se apegou a ser Deus, mas se esvaziou, tomou forma humana e serviu. Deus servindo a nós, meros seres humanos. Isso porque ele, mesmo sendo Deus, não tem esse sentido de superioridade. Mas nós, que somos apenas trapos, podemos nos sentir superiores às outras pessoas. Que ironia! Ou seria porque nós temos que demonstrar poder? Essa é a lógica do mundo. Jesus disse que os pagãos amam e se preocupam simplesmente com pessoas que são parecidas com eles e com eles mesmos. Mas nós não devemos ser assim, porque o evangelho do reino subverte a lógica do mundo. Então Jesus disse: aquele entre vós que deseja ser importante, seja servo. Ele também disse que não é por demonstração de poder que seremos reconhecidos como discípulos dele, e sim pela maneira como nós amamos uns aos outros. Se não entendemos isso, não entendemos o Evangelho. Além disso, nós vemos irmãos em Cristo partirem. Segundo motivo, será que é porque você entende que tomando as medidas de segurança é seguro? Mas então por que lugares parecidos com igrejas como escolas e cinemas estão fechados? E por que a igreja foi fechada no começo? Um descuido e você será contaminado, contaminará outra pessoa, que contaminará outra pessoa e assim por diante. Mas você pode pensar, só que eu tenho que sair para ir em outros lugares, como comprar comida, por exemplo. Só que o fato de você ter que sair para outros lugares aumenta as suas chances de contrair o vírus, né? E contraindo de também contaminar outras pessoas. Sabe o que é pior de tudo? É que os políticos que votaram a favor da abertura das igrejas, eles não votaram por zelo ao evangelho ou pela liberdade de culto, como eles podem fazer parecer. E sim, porque eles querem algum cargo, tá? Ou porque eles apoiam o senhor presidente e sabem que o maior cabo eleitoral do senhor presidente são os evangélicos, tá? Ou porque sabem que favorecendo os evangélicos eles terão grandes chances de conseguir algum cargo. Isso porque, como diz o jornalista Ricardo Alexandre, eles aprenderam que os evangélicos estão à venda e por um preço baixíssimo. Só basta que eles decorem versículos, falem coisas do nosso vocabulário, prestigiem os nossos cultos, né, lute pelas instituições religiosas, né, pelos interesses das instituições religiosas. Ou seja, eles também descobriram que nós somos moralistas, mas que o nosso moralismo é seletivo. Ou seja, eles podem dificultar a vida dos gays, dos maconheiros, mas também podem mentir, incitar a violência, destruir florestas, zombar dos nossos mortos. Ou seja, eles descobriram que os evangélicos não querem pessoas competentes no poder. Eles querem pessoas que os representem, né? Que aproveitem o espaço ali para catequizar as pessoas, para enfiar o evangelho pela goela dos brasileiros. Só que, meus irmãos, o evangelho não deve ser assim. Ele é uma questão de escolha. E isso pode acabar mal. Terceiro motivo. Será que é porque você entende que o Estado não pode interferir na igreja? Só que existe uma diferença entre proibir aglomerações e proibir que você exerça a sua fé na sua casa, pela internet, proibir que você leia a Bíblia. E achar que isso é um atentado à liberdade de culto é uma falta de respeito com aqueles que realmente não podem fazer o seu culto, não podem exercer sua fé, né? Porque se o fizerem, né, se forem pegos fazendo isso, serão torturados, presos, mortos. Além disso, a gente entende que o Estado não pode interferir na igreja, mas se ele acabasse com os terreiros ou com as mesquitas, estava tudo bem pra gente, né? Só que Paulo, quando chega em Atenas e vê um monte de altar a outros deuses, ele procura convencer os atenienses por meio da argumentação do evangelho e não derrubando os altares dos outros deuses.
Porque se os deuses não forem derrubados aqui, não adianta você derrubar altar, mesquita, o que quer que seja. Quarto motivo. Será que é porque você entende que Deus só pode ser adorado no templo ou onde há 2 ou 3 reunidos? Então por que Jesus diz que quando fôssemos orar a Deus, que entrássemos em nosso quarto, fechássemos a nossa porta e orássemos em secreto? Além disso, estar reunido em nome de Deus não é apenas citá-lo, tá? Ou falar que está reunido em nome de Deus. Quando fazemos alguma coisa em nome de Deus, ou quando fazemos alguma coisa em nome de uma pessoa, nós fazemos uma coisa que aquela pessoa representada realmente faria. E Deus se entregou pelas pessoas, né? Se o maior mandamento de Deus é amar as pessoas, e nós vimos que amar as pessoas não é simplesmente cuidar do espiritual delas, tá? Por quê? Jesus diz isso em Mateus 25, do 31 ao 46, nós vemos isso no livro de Tiago, nós vemos isso na primeira carta de João, tá? Então, a gente deve também cuidar das necessidades físicas das pessoas, porque quando a gente cuida só da espiritual, a nossa religião é vã, Tiago diz. Então, amar as pessoas é o que Deus representa. Ele é amor e Ele é cuidador. Deus mora dentro de nós. E é adorado quando a gente faz coisas que estão de acordo com seus princípios. Paulo disse em Colossenses 3,17 que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus, né? Então não diz respeito simplesmente ao templo, não diz respeito apenas às reuniões. Jesus disse que faz morada em nós e que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo é um selo, é uma pessoa e ele não te ignora só porque você está sozinho. Sim, a reunião com os irmãos, a comunhão com os irmãos é de suma importância, exceto quando nós estamos colocando a vida deles em risco. Mas Kellen, os cristãos primitivos morreram pelo Evangelho. Exatamente, eles morreram pelo Evangelho. Isso é diferente de morrer e matar por ser autodeclarado mártires do Covid-19. Afinal, você pode continuar exercendo a sua fé e edificando os seus irmãos de diversas formas. Nós somos a igreja, nós somos o templo. E Tiago diz no capítulo 2 de sua carta que nós devemos agir sem favoritismo e sermos misericordiosos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quinto motivo, será que é porque você entende que assim, né, indo a templos, você está demonstrando a sua fidelidade a Deus? Só que Deus não precisa nem da sua defesa e nem que você demonstre a sua fidelidade a Ele indo a templos. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana prova isso. Não é o templo, não é o monte, não é o local, e sim a adoração feita em espírito e em verdade. Deus é espírito e a sua lealdade a Deus é provada mais na sua vida prática, na sua vida cotidiana, do que quando você vai a templo ou quando você está envolvido em atividades religiosas. Como diz o pastor Tiago Arraes, achar que ir a templo é essencial é perder o sentido do que é ser igreja. Nossa fidelidade e nosso amor a Deus são demonstrados quando nós obedecemos os seus mandamentos, e o mandamento de Jesus é esse: que nós amemos as pessoas como Ele nos amou, e Ele nos amou se entregando por nós e não nos matando. Sexto motivo. Agora, examinemos profundamente a nós mesmos. Será que nós temos cargos e ministérios que dão sentido à nossa vida e que nós queremos manter a todo custo e que, se a gente não exercer, a gente vai se sentir vazio? Mas os dons e ministérios não foram dados visando uma liturgia de culto, e sim visando a edificação da igreja, que somos nós, as pessoas. E isso nós podemos fazer pela internet. Paulo exerceu o seu ministério da prisão. Então, será que nós estamos exercendo nossos ministérios e nossos dons realmente para a edificação do outro ou procurando glória própria? Sétimo motivo. Isso sem falar dos motivos financeiros, né? O que Jesus diria sobre colocar a vida de pessoas em risco para manter templos abertos? Numa era de internet e do Pix. Ele disse: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração, em Mateus 6:21. Isso significa quais valores para você são inegociáveis e quais não. Oitavo motivo. Por fim, será que é porque você recebeu algum tipo de profecia dizendo que o fechamento das igrejas é um tipo de perseguição ou coisa desse tipo, e que a igreja não pode parar? Toda profecia que vai contra os princípios bíblicos deve ser descartada. E o princípio bíblico maior é o de amor ao próximo. E como nós vimos, o amor pressupõe cuidado.
Então, qualquer profecia que vai contra isso deve ser descartada, não importa quem seja o profeta. Lutero foi um grande reformador que possibilitou que tenhamos as Bíblias em nossas mãos, mas ele também, em dado momento da sua vida, acreditou que os hereges deveriam ser punidos com a morte e até participou da morte de um herege, de alguém que ele considerava herege, porque não acreditava na doutrina da Trindade. Serveto, o médico espanhol. Então, qualquer liderança, por mais usada por Deus que seja, em algum momento ela pode fraquejar. Existe uma predisposição da igreja brasileira em acreditar em profecias desse tipo, e isso remonta a como ela foi estabelecida. A evangelização, no começo, quando o protestantismo foi estabelecido aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, sempre teve o seu objetivo dominação e poder político. E com o movimento neopentecostal, ela está sujeita a todo o vento de doutrina. E Deus permite isso da mesma forma que ele permitiu que nada mais, nada menos do que 400 profetas profetizassem para Acabe que ele, se fosse a guerra, venceria, tá? E Acabe já tinha essa predisposição porque ele sabia que existia um profeta, Micaías, que profetizaria algo que seria desfavorável a ele. E ele já excluiu, na hora de chamar os profetas, ele nem chamou Micaías por conta disso, porque ele estava querendo realmente ouvir profecias favoráveis a ele, Só que depois, a pedido de Josafá, ele chama Micaías e Micaías diz a ele que se ele fosse à guerra, ele morreria. E ele manda prender Micaías. E o engraçado é que no nosso tempo, quem averigua as coisas, assim como os bereanos averiguavam o que Paulo estava falando, para saber se ele estava falando a verdade, averiguavam nas escrituras, hoje quem averigua é chamado de pessoa sem fé, rebelde, sem visão. O problema é que Acabe foi à guerra e morreu. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar aí o que você achou. Até mais!